Eu acredito que o ambiente profissional, você está ali para trabalhar, né? Então, é o seu conteúdo, é a sua técnica. É claro que a gente usa de elementos, né? Então, eu não estou com uma t-shirt, eu estou com um blazer de alfaiataria, estou usando acessórios para comunicar, mas alinhado ao que eu faço. Né? Então, o médico vai estar de jaleco. Então, ele vai estar de jaleco e a mulher com brinco de Chanel, aqui gritando Chanel. Eu quero saber qual é a sua formação, qual a sua experiência, o que você está falando sobre o meu diagnóstico, né? Ou eu vou numa dermato, chego na dermato, ela está grifada, mas a pele, a acne ou qualquer outro descuido está acontecendo. Ou um cabeleireiro também, que está impecável em roupa, mas o cabelo dele está queimado. Então, sabe, é esse o cuidado que tem que ter. Olá, caros ouvintes do Dani Talks, é um grande prazer estar aqui nesse próximo episódio para falar com a Cris Ferraro, que é psicóloga de formação, com MBA em gestão de pessoas, que fez uma transição de carreira da área de RH para uma área que ela ama, que ela entende que é a sua missão de vida, que é transformar a vida de mulheres. E hoje ela é consultora de moda e estilo e é especialista em mala de viagem e montagem, multiplicação de looks que represente e expresse cada mulher. A gente vai falar aqui principalmente sobre o poder da imagem e como a aparência transforma a autoestima e a carreira. Cris, seja muito bem-vinda ao Dani Talks. Olá, Dani, obrigada. Olá a todos, é uma honra esse espaço aqui, é um prazer conversar com vocês. Bom, a Cris, eu tive a oportunidade de conhecê-la durante a pandemia, porque a gente fica, o que a gente vai fazer em casa, trancado? E eu, com mais algumas amigas, organizamos um encontro, onde a Cris foi uma das palestrantes, e ela trouxe para nós, assim, um aprendizado muito rico sobre o que a gente vai falar aqui. E inclusive, Cris, estudando um pouco sobre as suas redes, e no final, assim, eu super recomendo que vocês sigam a Cris, porque ela, além de ser uma pessoa muito aberta e contar os truques, é muito gostoso te ver nas redes, porque a gente acaba vendo o quanto a gente esquece de alguns detalhes e que eles vão fazer muita diferença, ou numa reunião, ou no encontro, né, com o nosso marido, namorado, e assim por diante. Então, eu tenho certeza que todos vocês ouvintes vão adorar ouvir a Cris, e eu tomei muito cuidado para selecionar algumas questões que eu acredito que ela fala muito do que a Cris sabe. Com certeza vai faltar muita coisa que a gente poderia falar aqui, mas começando, Cris, você tem uma carreira incrível como consultora de imagem e você fala muito sobre estilo e autoestima. Avaliando um pouco mais a fundo essa temática, a gente vê que alguns estudos mostram que pessoas com uma aparência mais cuidada, mais cuidadosa, ela tem 20% mais de chance de serem promovidas no trabalho, e 55% da comunicação humana, ela é visual. Eu gostaria de saber se você concorda com isso, como que você vem acompanhando as suas clientes nesse sentido, e o quanto a imagem ela influencia na percepção e competência, quanto na confiança que as pessoas têm por nós. Bom, Dani, primeiramente, obrigada por prestigiar meu trabalho e transmitir aqui sobre a minha carreira. Realmente faço com muito carinho e amor. E, sim, concordo com esses dados. Como você falou, os estudos mostram que 7% somente da nossa comunicação é de palavras. O restante é do tom. Então, veja o quanto que a nossa imagem desempenha um papel extremamente importante na forma como somos vistos pela sociedade, né? E aí isso acaba o quê? Influenciando na hora da escolha de um profissional, no recrutamento e seleção. E falo isso com experiência própria, porque eu sou psicóloga de formação e já atuei em empresas de grande porte na área de recursos humanos, onde eu era responsável por recrutamento e seleção de médicos, enfermeiros, por profissionais da área de saúde. Então, é claro que um profissional precisa ter conhecimento, experiência, bagagem. De nada adianta uma imagem grifada ou completamente perfeita se na hora ele não entrega uma técnica.
Porém, a imagem ela é um atalho. E se eu tiver que selecionar entre dois profissionais com um currículo técnico perfeito, mas onde um demonstra mais cuidado, organização, higiene pessoal, ele vai transmitir mais confiança, segurança, principalmente no segmento de saúde, né? Como que eu entrego a minha vida ao médico, como que ele vai cuidar de mim se ele não cuida de si próprio, né? Então, a imagem ela é muito importante, sim, seja numa relação profissional ou pessoal. Muito bom. Agora você me trouxe uma novidade que eu não sabia que você trabalhou nessa área de recursos humanos. E nos conte um pouco essa sua trajetória e o porquê dessa escolha e o quanto isso faz parte também do seu propósito de vida. Com certeza. Quando eu escolhi lá atrás a psicologia, o meu objetivo principal era trabalhar com pessoas. E aí, naquele momento de definir, né, uma carreira, uma faculdade, eu me encantei com a psicologia, até porque minha primeira atuação foi como comissária de bordo. E eu passei por tantos testes psicológicos, né, na área de recrutamento e seleção, e naquele momento me despertou uma curiosidade, né? O que essas mulheres fazem, né? O que elas estão avaliando aqui na minha redação, no que eu respondo? E eu fiquei tendo curiosidade sobre comportamento humano desde o tempo em que eu ficava dentro dos aviões, porque quando uma pessoa embarca, se ela não tem muita experiência com aquilo, e até os mais experientes, os adultos se transformam em crianças dentro de um avião, né? Devido ao medo, devido ao lugar que ele escolheu, ele pagou por aquele assento, a forma como o comportamento é muitas vezes demonstrado ali me despertava curiosidade. Era uma primeira carreira, eu queria escolher uma faculdade, então optei por psicologia, porque eu acreditava ter esse contato com o comportamento humano, trabalhar com pessoas. Só que eu escolhi trabalhar em empresas. Eu não queria clinicar, fazer terapia, atuar na área clínica. E assim fui. Eu trabalhei em vários segmentos, mas o segmento que eu mais atuei foi o de saúde. Então, eu era responsável por recrutamento e seleção, desde profissionais administrativos aos pouco técnico, né? Que são os enfermeiros, médicos, maqueiro, fisioterapeuta, motorista de ambulância, a piloto de helicóptero, enfim, de resgate, tudo que você pode imaginar. Eu cheguei a realizar recrutamento e seleção e também realizava treinamento e desenvolvimento dos profissionais dessa organização, sejam de novos funcionários, dando boas-vindas, né, fazendo um onboard, onde essa parte de imagem é muito apresentada, porque o segmento de saúde ele tem um dress code muito definido, e eu trabalhava para uma empresa muito formal. Eu acredito que hoje isso esteja um pouco mais leve, né? Com o passar do tempo, pós-pandemia, muitas empresas flexibilizaram o dress code, mas naquele tempo em que eu atuava, em que eu me formei, a questão da vestimenta era condição assim, para o trabalho. Então, eu ministrava esses treinamentos e com muito prazer, porque a maioria das psicólogas, minhas companheiras de RH, fugiam, né? Falavam, não, Cris, vai você para esse treinamento, porque você é estilosa, você está sempre impecável. Naquela época, ainda como assistente de RH, eu sempre gostei de me preparar para o meu trabalho, né? Então, sempre estava com um look impecável e as pessoas se inspiravam. Eu via que depois aquilo ia sendo replicado, né? Eu conseguia trazer a minha personalidade sem ferir o dress code, né? Eu sabia da formalidade, do código daquela vestimenta, mas eu também imprimia quem eu era através da minha roupa. Então, isso começou a virar uma referência. E aí, num dado momento, já no final, vamos dizer assim, eu trabalhava já em nível executivo, eu era business partner de RH, ou seja, era aquela executiva de RH para trabalhar diretamente com diretores, lideranças, a construção do seu grupo de funcionários, né, do organograma, do desenvolvimento desses profissionais. E tinha uma pergunta que eu fazia sempre para eles em tempos de ciclo de performance, enfim, de reuniões, que era o que os motivava a passar a maior parte do tempo dentro daquela organização, né? Sair cedo, voltar tarde, estar sempre conectado, longe da família, perdendo alguns momentos, pequenos momentos, mas grandiosos, de ver o passo de um filho, da primeira palavrinha, e estar ali se dedicando tanto. E todos eles sabiam responder com muita segurança e objetivo o que eles buscavam ali,
que era o propósito deles. E eu não conseguia responder minha própria pergunta. No passado, eu sabia. Mas aí, com o tempo, conforme eu fui crescendo na carreira, assumindo novos papéis e responsabilidades, eu comecei a me distanciar das pessoas e trabalhar mais com números. E aí eu vi que eu estava desconectado do meu objetivo. E aí comecei a fazer um exercício de autoconhecimento, de busca mesmo, de compreender qual era a minha missão. A gente tinha ciclos de performance onde você já precisava traçar a sua carreira daqui a 5 anos. E aí eu fui entendendo o que fazia vibrar. Era aquele treinamento de um novo profissional que não tinha acesso financeiramente para sua primeira vestimenta, e eu conseguia mostrar para ele como fazer isso, depois vê-lo sendo um gerente, né, depois de 10 anos. Saber que o meu conhecimento, que aquele dom que tanto inspirava de uma maneira tão orgânica, era algo que o outro não tinha, que eu poderia oferecer. Aí eu cheguei na consultoria de imagem, comecei a pesquisar mercado, decidi fazer a transição de carreira de uma maneira muito transparente com a minha liderança, de fazer o recrutamento e seleção da pessoa que iria me substituir, de passar o bastão mesmo e começar do zero. Claro, tive todo um suporte, né? Me planejei financeiramente, me planejei com a minha família, e fazem 5 anos que eu atuo na área de consultoria de imagem e estilo, busquei informação. Não adianta, né? Como uma psicóloga de RH, a formação, a especialização é algo que eu valorizo muito e continuo fazendo. Então, eu busquei a formação em consultoria, especialização em cores, busco uma vez ao ano fazer cursos no exterior para trazer também novos conceitos, não só na parte de moda, mas também entender comportamento, mercado de luxo, enfim, né? Quanto mais eu estudo, mais eu vejo que eu não sei, né? Então, estou sempre buscando informação. Sim, nossa, que máximo. E até fazer um spoiler aqui para os ouvintes, que está explicado porque você sabe fazer tão bem a mala. Você tem lá uma visão da comissária de bordo. Então, ouvintes, aguardem que a Cris vai também contar como ela consegue fazer uma mala exemplar. Inclusive, o e-book da Cris sobre isso é muito bom. E logo mais a gente conta, né, Cris? Com certeza. Mas vamos lá. Tem uma outra questão que eu acho que você traz muito bem nos seus cursos, né? Que é essa ideia do quanto você se vestir bem, entender que isso faz parte do seu eu, né, daquele momento, diferencia e influencia, na realidade, a autoestima. E a gente sabe que o quanto mais a gente se sente confiante, mais a gente tem um desempenho em todos os aspectos, né? Então, como que você vê essa conexão entre imagem e confiança e de que maneira esse controle sobre a aparência ele pode impactar nas relações profissionais e pessoais? Olha, Dani, é um assunto profundo e complexo porque impacta diretamente. Eu gosto até de uma maneira mais leve trazer um cenário do seguinte: imagina que você vai para uma festa, né, ou para um ambiente, um convite que você não está habituada, você até tenta se informar sobre dress code, como as pessoas vão, você não quer ir nem muito extravagante, mas também não quer estar desarrumada, e aí você dá o seu melhor, mas se você chega lá e acha que está desarrumada. Então, possivelmente, você vai fazer o quê? Você vai se recolher, você vai ficar mais discreto, vai tentar ficar longe da visão das pessoas, porque você está incomodada, você está desconfortável com aquilo. Afinal de contas, você poderia transmitir mais quem você é. Uma outra brincadeira que eu faço é que, já que a gente não pode andar pelado, né, não é uma opção, que a gente use a vestimenta como forma de expressão, né? E isso vem lá do passado. Tirando, acho que a fase do Homem das Cavernas, que realmente era só para se cobrir, com o passar dos tempos, com a questão de rei, rainha, os próprios militares, né? Você demonstra posição frente à sociedade, cargos, por conta da vestimenta, né? Então, quando você chega num ambiente em que, de repente, a grande oportunidade de você fazer relacionamento, de aproveitar, curtir, você se sente além daquilo, né, do que você poderia entregar, isso impacta diretamente na sua confiança. Não tem como. Isso pode ser no primeiro date, né, lá no jantar, no primeiro encontro, ou no dia que você é convidado para um evento profissional mesmo, onde as pessoas estão num determinado dress code, elas já estão habituadas àquela cultura e você está completamente extravagante ou abaixo daquela expectativa, né? Então, se conhecer,
entender sobre quem você é, para através desses elementos, né? Eu chamo muito de códigos, acessórios é um código, a cor é um código, a modelagem que você escolhe, se é estampada, se é neutra, se é lisa, se é mais estruturada, se é fluida, a forma como a gente arruma o nosso cabelo, se é reto, se tem ondas, se são conexões ou distanciamento, tudo isso vai revelar quem você é. Por quê? Lembra que a gente comentou que a imagem ela é responsável por maior parte da nossa comunicação, né? Ainda com a gente calado, a gente já transmite muita informação. Por que eu vou perder a oportunidade de demonstrar quem eu sou? Né? Me colocando, de repente, num papel de bastidor, quando eu poderia ser protagonista, ou também passando do ponto no momento em que não pedi aquilo. Então, sim, a relação da imagem com a confiança e, na consequência, com a autoestima é muito importante. Porque se a gente não se sente bonita, você vai querer estar aqui, né, nesse momento, nesse encontro, se deixar ser filmada, ainda mais nessa era de muita tela, procedimentos estéticos, onde exige também uma questão de padronização de beleza, de exigências. Se você minimamente não acessar isso de forma que responda quem você é, que transmita seus valores, né? Também não adianta você seguir tendências, seguir o que está sendo feito pela maioria, e também não transmitir quem você é. Vai impactar na sua confiança e aí você acaba perdendo grandes oportunidades. E Cris, vamos imaginar que na próxima, sei lá, no próximo mês eu vou ter um evento assim super importante, profissional, e eu não quero, eu ouvi seu podcast e eu não quero me sentir por baixo e também quero me sentir too much, como você diz. Como que você, nesse caso, pode me ajudar? Como que eu começaria um processo, um trabalho com você, de consultoria? Existe tanto o trabalho que é de consultoria de imagem, para a gente entender mais sobre você e o seu estilo, e aí não tem como eu abandonar a minha formação em psicologia, que é conectar o que está no externo à essência, né? Inclusive, hoje eu me vejo mais como psicóloga sem realizar terapia com as minhas clientes do que quando eu estava no RH, porque eu escuto as principais dores, as suas questões. E é importante esse levantamento, esse diagnóstico de estilo, para primeiramente a gente entender quem você é e como você gosta de ser vista. E um outro momento é compreensão do dress code, seja de um evento, de uma empresa, de um novo trabalho. Quantas mulheres chegam para mim para uma nova carreira, uma nova baixa de empresa para mudar código de vestimenta? Eu que vim de um cenário extremamente formal, quando eu comecei a atuar no segmento de moda, que não é especificamente a minha área de imagem, eu uso a moda como instrumento, as pessoas falavam, né, que eu tinha aquela postura mais séria, mais formal, porque eu tenho isso na minha bagagem e faz parte de quem eu sou. Então, a gente vai tentar mixar o estilo da pessoa versus a essência, como ela quer ser vista, quem ela é ser representada, e respeitando esse dress code. Aí, um outro serviço que pode ser realizado é justamente pesquisa e orientação para dress code. Isso acontece muito em casamentos, que às vezes as pessoas são convidadas para um casamento na praia, né? Vai, Trancoso. Aí tem a festa de boas-vindas, que vem lá o tema da festa, médicos que vão para congressos, que tem também festas temáticas. Em geral, existe uma orientação sobre dress code, eu me baseio nele, senão nós vamos pesquisar realmente esse ambiente. Qual é essa instituição, o porte dela, como as pessoas, né, como é que é o comportamento em geral. Então, é uma pesquisa profunda, desde fotos, imagens, reportagens, podcasts desses profissionais envolvidos, para que a gente possa fazer uma leitura. Inclusive, esse é o mesmo olhar para montar uma mapa. Uau! No mesmo. E é interessante, me lembrei de dois aspectos. Certa vez uma grande amiga minha que tem um estilo próprio, ela é mais social, ela foi admitida por uma multinacional e quando ela chegou na entrevista, ela notou, e não era uma sexta-feira, que as pessoas estavam de tênis, super informais, né? E ela falou, e agora? Vou ter que refazer todo o meu guarda-roupa, não é o meu estilo. É aquela história, né? Existe talvez essa dificuldade de se adaptar
e talvez fazendo esse mix, conhecendo mais a pessoa, isso fica mais fácil e você não fica tão longe do que você é. Acho que Exatamente. e não é fácil, né? Não. Tirando o fato do código de vestimenta, de repente, ser uma política e ser algo proibido, e aí realmente a gente precisa compreender, afinal de contas, é uma escolha sua frequentar aquele ambiente ou aceitar aquela oportunidade profissional, a gente tem que colocar em primeiro lugar a autenticidade, né? Então, eu sou super informal, casual, as pessoas brincam com esse meu lado, carioca, praiana, mas no ambiente de moda, que é extremamente lúdico, colorido e moda, eu sou formal, por conta da minha bagagem. Então, é uma mescla, né? Vai ter ambientes em que talvez eu vá ter uma educação, um linguajar, uma comunicação, uma postura que é diferente da maioria das pessoas. Mas eu não estou deixando de respeitar o código deles e nem a mim, né? Então, salvo realmente, olha, não pode vir com camisa de time para o ambiente de trabalho, mas eu sou super lá flamenguista, ou enfim, palmeirense, corintiano, seja qual for, porque eu não tenho time. Não é nesse ponto, né, de você passar por cima. A gente vive em sociedade, então o dress code ele deveria ser visto como um aliado. Eu falo sempre para as minhas clientes que chegam com um convite, botaram um dress code. Eu falei, ótimo, já te deram um norte, já pensou você ter que começar do zero a construir? Então, vista-se de si mesmo, dentro do dress code, fazendo parte daquele ambiente, né? Em geral, é algo que pertence a você. Se choca muito a realidade, Dani, se a pessoa é extremamente oposto do que está acontecendo ali, para mim, já é um alerta para análise e reflexão. Certeza. Né? Por que eu estou querendo ficar nesse ambiente, frequentar, reduzir para caber, né? No sentido que aqui não faz. Então, são outras camadas que a gente trabalha em imagem. Muito legal. Conheça um pouco mais sobre o nosso apoiador e logo voltaremos ao episódio. A YouCare Brasil é a agência full service na área da saúde, especializada em marketing digital, consultoria estratégica de marketing e vendas, treinamentos e mentoria. Tudo isso e muito mais você encontra na agência número 1 da saúde. Conheça mais através do nosso Instagram, @YouCareBrasil, ou pelo site youcare.com.br. Hoje, alguns congressos, especificamente de dermatologia, acabam ditando para os palestrantes um dress code. Então, eles mandam para os palestrantes a paleta que deve ser usada, fotos de exemplos de roupas. O que você acha disso? Olha, eu vejo como aliado. Eu sei que, de repente, a pessoa pode olhar aquilo no primeiro momento, nossa, mas eu não tenho liberdade de escolher a minha roupa, eu queria ir de dourado, estão me pedindo para ir de azul bebê, que é a paleta do evento. Mas existem maneiras de você ser autêntico, demonstrar quem você é, mesmo com uma paleta de cores definida. Mesmo que aquela paleta também não seja sua. Através de acessórios, de maquiagem, a forma como a gente arruma cabelo, que inclusive é a mesma orientação que eu dou para pessoas que usam uniforme, mas que querem, de alguma maneira, expressar seu estilo e personalidade, você consegue através de outros elementos. E mais do que roupa, do que a cor, do que a imagem em si, comportamento, postura, tom de voz, seus valores mostram também a autenticidade. Então, se o evento está ali em prol de todos, vai ter, de repente não, né? Muito vídeo, foto, provavelmente um palco com referências, e aquilo tudo tem uma intenção de provocar uma harmonia, eu prefiro ver esse dress code como um aliado que me guia, do que eu chegar lá de paetê num ambiente em que as pessoas estão todas de alfaiataria ou prontas para um game, né? Às vezes, eventos que você tem que estar super despojado e você está na contramão. Né? Então, acho que é uma forma de observar, porque ele nos ajuda. É igual um caso de casamento, noivas que definem a paleta, né? Muita gente questiona. Mas, ao mesmo tempo, a gente não está lá para realizar, para prestigiar um grande momento do seu amigo ou amiga, né? A gente está ali, todo mundo está ali para proporcionar boas energias, para que aquele casal tenha felicidade. Seu sonho é esse, né? Acho que desde que não fira aí realmente a possibilidade da pessoa usar determinada roupa, por, enfim, tamanho, ou se sentir à vontade com aquilo e tudo, eu acredito sempre que é um aliado, é para colaborar com o contexto, né? Tudo é a forma que a gente enxerga e traz
a nossa essência, mesmo estando na mesma paleta ou no uniforme. Legal. E, Cris, quando te procuram, você tem clientes tanto homens quanto mulheres? Hoje eu trabalho com 3 braços, né, dentro da consultoria. O corporativo, que é realizando treinamento igual eu fazia na empresa de saúde, então integração de novos funcionários, ou teve mudança de dress code, ou, por exemplo, clínicas, treinamento sobre excelência em serviços, atendimento ao cliente, tudo. Aí vai ser um perfil misto, a empresa contratando os meus serviços. O segundo braço é o que eu atendo diretamente a mulheres. Aí eu não trabalho com o universo masculino, então nessa necessidade da mulher trabalhar a sua imagem, conexão com a sua essência, passou por grandes transformações na vida que todas passamos, né? Então, primeiro emprego, formação, aí casa, se torna mãe, ou se divorcia, muda de cidade, tudo isso impacta na imagem. Eu trabalho somente com mulheres. O terceiro braço é o segmento de moda para marcas, que eu faço conteúdos em lojas, talks, workshops, para falar sobre tendências, fazer montagem de looks. Também, dependendo da marca, isso pode abranger público masculino e feminino. Mas quando eu falo do pessoal individual, eu trabalho com mulheres. Legal. Bom, foi muito interessante hoje, quando a gente se encontrou aqui no nosso estúdio virtual. E quando eu te vi com esse fundo do Dani Talks, foi muito interessante, que parece que casou muito a combinação que você fez, né? Então a gente tem um fundo padrão que a gente usa para a maioria dos convidados, e você ficou muito bem nesse fundo. Que bom. E aí eu gostaria que você falasse um pouco para a gente. Acho que vem a questão, né, do teste de coloração, que com certeza você deve estar na sua paleta, e aí eu até gostaria que você falasse sobre isso, porque fez muita diferença essa escolha sua. E falando sobre, né, coloração, a gente sabe que as cores, elas falam muito sobre o quanto as pessoas percebem a gente, né, que foi justamente o caso. Eu entrei e falei, nossa, como você está linda no fundo do Dani Talks. Então, qual é o papel das cores na escolha dos looks? Eu já tive casos que a cor não me favorece, então conta um pouquinho sobre essa importância, sobre a sua paleta, que fez todo sentido, se você tomou algum cuidado, inclusive, para estar aqui com a gente, e sobre o teste de coloração, que provavelmente a gente vai ter uma surpresa aqui para os ouvintes ao final do Dani Talks. Ai, que maravilha. Bom, primeiro eu fico muito feliz que você tenha gostado, que tenha te passado uma energia, um equilíbrio, algo positivo. Afinal de contas, eu trabalho com imagem, né? Então eu procuro também seguir, enfim, todo o conhecimento, a informação que eu oriento as minhas clientes, os meus clientes na minha vida. Nunca num formato de me colocar ou colocar o outro numa caixa, de definir essa é a sua paleta, você só pode fazer isso, ou esse é seu estilo, ou esse, enfim, não é sobre caixas. Mas quando você acessa conhecimento que você tem propriedade sobre isso, fica tudo mais fácil. E eu faço isso todos os dias, né? Porque eu trabalho com Instagram, com vídeos para marcas. Quando as pessoas me contratam, eu tenho certeza que elas esperam abrir a porta da casa delas, ou no meeting que eu vou, que eu esteja, né, dentro de um padrão que elas esperam, afinal de contas, é a área que eu trabalho. E a outra questão é que se você me traz um fundo, né, de usar aqui da Dani Talks, para mim é como esse alinhamento de dress code, né, que eu vejo como aliado. Eu não sabia, nunca tinha participado como você, eu tive lá o acesso à sua página, entrei para ver os profissionais que participaram, como que era a abordagem que vocês trabalham, obviamente, que é o quê? É justamente essa minha pesquisa de dress code. Existe uma linguagem para cada ambiente, uma vestimenta para cada ambiente, e eu quero honrar o convite que eu recebi tão maravilhoso, estou tão feliz de participar aqui, que é o quê? Aceitando como aliado tudo que você me pede. E não, nossa, mas por que me mandaram um fundo de tela? Eu tenho uma parede tão linda aqui que eu poderia usar. Não, isso é importante para o outro que está me convidando. Então, meu mecanismo é justamente me sentir parte disso e usar ao meu favor. Então, sim, eu pensei nele, né, no fundo de tela, e também atribuindo as minhas cores.
Então, como eu tenho uma paleta com subtom quente, o branco no off-white, que é esse tom que não é o branco puríssimo, apesar de eu ainda poder usar também o branco, mas esse tom mais amarelado, o dourado, tudo isso faz com que a minha beleza natural fique mais equilibrada. Os metais dourados também, né, que a gente coloca justamente para quê? Para iluminar, para trazer adorno, para trazer personalidade. Por mais que eu esteja com uma vestimenta que tem um código mais formal, elegante, neutro, eu trago essa minha personalidade, que trabalho com estilo e com moda, porque eu tenho acessórios mais expressivos, né? Não estou aqui com uma pequena pérola, com um colarzinho fino. Eu trago elementos que com certeza chamaram a atenção de quem presta atenção, né? Porque tem pessoas também que não são tão atentas, mas que no todo aquilo entrega. Então, sim, a técnica ela é utilizada porque causa essa harmonia, causa um impacto positivo, e ela já é aquele atalho, né? Porque o caladinha, 55% da comunicação não verbal já criou uma conexão que provavelmente será criada também com as outras pessoas que vão assistir. Então, não é ficar o tempo todo plástica, perder a autenticidade para estar dentro de uma caixa que foi dada, mas é usar o que foi oferecido para você a seu favor. Eu abracei, eu achei maravilhoso quando você comentou que estava ótimo. Eu falei, ai, que missão cumprida. Ótimo, é sinal de que a técnica funciona, né? Muito bom. Sabe que eu vou adotar? Um dress code by Cris para os convidados do Dani Talk. Adoro. Vamos ver isso. Essa temporada estamos na paleta, tá? Sim, gostei. Ai, muito bom. E, Cris, falando um pouco da área da saúde, e não só de saúde, mas dessas áreas que exigem um uniforme ou algo assim, áreas que eu chamaria de especiais, que elas exigem, né, essa prática de, no caso da saúde, usar um jaleco, usar roupa branca. Como que você entende que a gente pode se diferenciar mesmo com essa restrição tão grande? Existem alguns elementos, né, principalmente são os pequenos detalhes, né, que fazem a diferença. É uma frase do clichê, mas porque é o que te testa, né? Você está ali todo padronizado, tem gente que vai ser um jaleco, outros profissionais serão literalmente um uniforme. Então, acessório, se é permitido, poxa, a pessoa está sempre com aquela pérola, ou o outro está sempre com um relógio tal. Uma leve maquiagem, não é a maquiagem de uma festa, mas é aquele mínimo cuidado que você não está com o rosto lavado, né? Se permite a atuação. O cabelo, aquele dia que a pessoa fala assim, ninguém vai reparar que meu cabelo está sujo. Pode ter certeza que nesse dia que a sua liderança vai te convidar para representá-lo numa reunião e você vai querer sumir ou buscar um salão na hora do almoço, ou seja o que for, para poder estar pronta, né? Então, nosso cabelo ele revela muito. Então, não é escovado, tem que estar preso. Como que prende? É um elástico preto, tem uma pérola, tem uma redinha. Usei gel, não usei. A higiene pessoal, né? O sapato. Então, muitas vezes, o sapato também não faz parte do uniforme. O médico está lá com o jaleco. O sapato, um sapato mais confortável, elegante, tem cor, não tem. Então, tudo isso pode trazer. Inclusive, aromas, sejam positivos ou não, né? Às vezes o excesso de perfume é algo que vai incomodar. Um odor, algo que não esteja tão interessante. E, principalmente, postura, Dani. Às vezes a pessoa se preocupa tanto com a imagem e tem um comportamento que revela relaxamento, desleixo, falta de atenção ao outro. Está ali o paciente, ou enfim, o cliente falando e a pessoa não escuta, né, naquela forma de empática, de entender, de passar a informação da paciência. Então, você pode fazer tudo exato. E o seu diferencial vai ser justamente quem você é, né? O que você tem para trazer aí sobre a sua personalidade, sobre o que te torna aquele profissional. E você tocou num assunto, num tema que é muito importante, que é o que está por trás, né, de toda essa vestimenta. E muitas vezes a gente encontra isso, né? Pessoas que não ouvem, são arrogantes, são donos da verdade.
E tudo isso é um monte de pequenas coisas que vai fazer a diferença, né? Sim, com certeza. Agora, sobre marketing pessoal, acho que a gente está falando muito sobre essa questão, e a gente vê muitas vezes as pessoas se dedicando tanto a estarem presentes nas redes sociais que elas esquecem quem são elas na vida real. Como que você tem visto esse movimento? Quais os erros mais comuns que as pessoas acabam tendo? Eu acredito que realmente a gente vive um momento em sociedade com essa nova realidade do digital. Algo que precisa ser muito, muito... É preocupante, tem que ficar alerta, né? Para essa disfunção, vamos dizer assim, muitas vezes em relação à própria imagem. Inclusive, fala-se muito sobre filtros, né? O quanto que você usa o filtro. Eu não sou contra a utilização do filtro. Em alguns momentos, eu mesma pego o filtro e utilizo, mas eu não faço dele algo que eu faço todos os dias, ou que eu busque o filtro como modo de modificar o meu corpo, o meu rosto, porque daí aquela repetição de se ver sempre daquela mesma forma, né? Você usa o celular como espelho, quando você olha o espelho da vida real, você encontra uma outra realidade, e que é a sua realidade. E aí tem esse problema de autoestima, muita questão relacionada à ansiedade, à comparação. Então, nada melhor do que você trabalhar na sua beleza, na sua realidade, ainda que você queira aprimorar. Então, sim, vamos usar a maquiagem, vamos usar os procedimentos, mas é o real, seja com um filtro ou não. E o filtro, ele entra literalmente como um instrumento. Às vezes você precisou recorrer a um vídeo rapidamente, você não está preparada. Eu entendo que todos nós, a gente quer estar na nossa melhor versão quando a gente aparece frente a alguém. Eu sou assim comigo, eu acordo, se eu tiver que trabalhar de casa, eu já passo um protetor solar com cor, para quando eu der aquela olhadinha no espelho, eu me sentir minimamente bem comigo. Então, pode ser usado, mas tudo é o equilíbrio. E, para mim, os principais erros são justamente essa falta de coerência, porque as pessoas estão sempre seguindo aquelas listas que eu evito, né? Use o blazer, coloque batom vermelho, prenda o cabelo para transmitir tal coisa no podcast da Dani. E aí, ela no dia a dia não é aquilo. Então, você, mas aquela pessoa que eu conhecia, essa pessoa, então falta de coerência, né, naquilo que você prega e faz. Então, eu tenho uma metodologia, seja qual ela for, e aí você não vê a pessoa aplicando, aquela coisa do walk the talk, né, de você realmente fazer aquilo que você realmente está falando. Então, por isso que foi uma brincadeira que a gente acabou falando aqui, mas eu pensei, sim, eu trabalho com isso, eu faço isso todos os dias. Aí, justo hoje, vai faltar essa coerência, né? E eu acho que uma outra questão também é você achar que esse detalhe de ficar atento ao comportamento, à gestual, à postura, não é mais importante. Não, porque agora é tudo livre, as pessoas podem ser quem elas são. Olha, eu amo gesticular. Eu sou de família italiana. Se deixar, eu fico aqui assim, mas eu preciso muitas vezes de me conter para que esse próprio gesto não chame mais atenção do que o que eu estou trazendo de fala, né? E isso também da mesma maneira com acessórios, com roupa, né? Então, se você vai usar uma cor muito colorida, ao invés de você focar naquilo, de trazer atenção para as pessoas no que você está trazendo de conteúdo, aquela cor vai chamar mais atenção. Mas se essa for uma estratégia, que você use, né? Então, é isso, é a coerência no dia a dia, o cuidado aos detalhes, seja usando as cores como estratégia ou não, e esse cuidado com a postura, com essa pequena higiene. Às vezes você está aqui toda, aí está lá um lascadinho na unha, ou não cuidado com a unha, aquele, né, detalhe assim, é delicado a falar, mas em treinamento a gente usa muito esse tema, a caspinha ali caindo, fica o terno todo branco, porque você não parou minimamente para olhar, para fazer um tratamento, mas está preocupado com o blazer do alfaiate, com o blazer de grife, né? Então, são esses pequenos detalhes que eu vejo como os grandes erros. E, Cris, falou um pouco dessa questão da grife. Qual é a sua opinião em relação a grifes? Você usar aquelas roupas que você sabe de longe que é da marca X, da marca Y. Você tem alguma opinião a respeito? Se ela é vendedora da marca, se ela é uma fã, trabalha com isso, esse é o estilo de vida dela, está conectada à essência, ela faz isso por ela e não para mostrar para o outro
o que que ela tem, o que que ela deseja ser, eu não vejo como problema, porque existem, né, as comunidades, os grupos e tudo mais. Agora, eu acredito que o ambiente profissional, você está ali para trabalhar, né? Então, é o seu conteúdo, é a sua técnica. É claro que a gente usa de elementos, né? Então, eu não estou com uma t-shirt, eu estou com um blazer de alfaiataria, estou usando acessórios para comunicar, mas alinhado ao que eu faço. Então, o médico vai estar de jaleco. Então, ele vai estar de jaleco e a mulher com brinco Chanel, aqui gritando Chanel. Eu quero saber qual é a sua formação, qual a sua experiência, o que você está falando sobre o meu diagnóstico, né? Ou eu vou numa dermato, chego na dermato, ela está grifada, mas a pele, a acne ou qualquer outro... Eu acredito que o ambiente profissional, você está ali para trabalhar, né? Então, é o seu conteúdo, é a sua técnica. É claro que a gente usa de elementos, né? Então, eu não estou com uma t-shirt, eu estou com um blazer de alfaiataria, estou usando acessórios para comunicar, mas alinhado ao que eu faço. Então, o médico vai estar de jaleco. Então, ele vai estar de jaleco e a mulher com brinco Chanel, aqui gritando Chanel. Eu quero saber qual é a sua formação, qual a sua experiência, o que você está falando sobre o meu diagnóstico, né? Ou eu vou numa dermato, chego na dermato, ela está grifada, mas a pele, a acne ou qualquer outro descuido está acontecendo. Ou um cabeleireiro também, que está impecável em roupa, mas o cabelo dele está queimado. Então, sabe, é esse o cuidado que tem que ter. Agora, tem pessoas que fazem parte desse universo, desse estilo. Elas são o logo da cabeça aos pés. É claro que isso não vai transmitir a descrição, a elegância, a sofisticação, né? Existe até um termo para isso, que é o white luxury, né? O luxo no extremo do seu conceito de luxo, você reconhece sem logo, né? Você reconhece pelo shape, pela forma, pelo que transmite, não porque tem uma logo. Mas existem pessoas que se vestem assim porque é uma maneira de expressão do lugar que elas atingiram, daquela comunidade que ela faz parte, então eu respeito nesse formato. O problema é querer demonstrar algo que não é, porque tem a bolsa ou porque se veste com a grife, e aí começa aquele desequilíbrio que a gente comentou do filtro, né? Você ali, tem até piada, se é para me ver feia, vem ver pessoalmente. Eu tenho vários clientes que brincam. Falei, mas um dia isso vai acontecer, né? Você vai cruzar com um cliente, vai cruzar com um amigo. Com certeza. E muitas vezes vai parecer que você vai amadurecer o mais rápido, porque você está filtrando uma coisa que não é realidade, né? E aí, quando você vê ali pessoalmente, parece que houve um choque, né? Então, é equilíbrio, né, Dani? De saber o que é essência, o que me representa, o que não me fere enquanto pessoa, para usar a vestimenta como forma de expressão. Muito bom. Bom, agora falando um pouco sobre viagem, né, eu trouxe anteriormente, que me chamou muita atenção, uma viagem longa, inclusive, que você fez, para quem é seu seguidor, acompanhou a viagem, e você foi com uma mala relativamente econômica e conseguiu ali estar cada dia com um look mais bonito que o outro. Então, eu queria que você contasse um pouco para nós esse desafio de fazer mala. Eu vejo que ainda existem pessoas que falam, não, eu posso levar 2 malas, eu vou levar as 2 cheias. Aí eu falo, mas não vai nem dar espaço para você trazer outra. Não, eu compro outra mala. Agora, precisa de tudo isso? Quando a gente chega lá, a gente vê que não usa nem metade. Então, conta um pouquinho, porque o que está por trás também de fazer uma boa mala? Porque eu acho que não é só o menos é mais, mas o que está por trás dessas pessoas que querem levar o guarda-roupa? Exatamente. Atrás de todo excesso, né, tem sempre alguma questão, né? Seja ela de alimentação, compras, né, algum vício, enfim. E a maior parte das mulheres tem realmente esse comportamento de levar tudo porque posso precisar, né? Então, é o quê? É realmente uma insegurança de não estar preparada para todas as ocasiões. Afinal de contas, viagens, em geral, significam algo grandioso para as pessoas, é uma conquista. Você esperou um momento da sua vida para fazer, você investiu dinheiro, você investiu tempo, é um sonho, aquela localização, aquele restaurante que você vai, você quer estar belíssima para viver os melhores momentos da sua vida. Então, isso é confundido com levar tudo. Independente de se questionar,
Se aquilo traz de leveza, que é o grande objetivo de viagens, né? Claro, tem viagens a trabalho, mas considerando as viagens de férias, de lazer, a ideia é que você possa se desconectar, que você possa descansar, que você não fique ansiosa, presa, perdendo tempo porque não sabe o que vai vestir. Então, o grande segredo que está por trás de uma mala bem-sucedida, seja profissional ou para lazer, é planejamento. E assim, é um tempo que você investe antes, você pode ter certeza, assim, é comprovado, tem depoimentos, tanto que eu vivo isso na realidade, na prática, e vejo de todas as clientes que eu realizo a mala, que o grande ganho é você saber que você tem tudo o que precisa, e a cada café da manhã que você levanta, você não tem que ficar tirando tudo naquela loucura, jogando tudo para todo lado, porque está tudo planejado. Então, você precisa pesquisar o lugar que você vai. Tem questão cultural, né? Então, você vai para Dubai. Tem dress code de vestimenta. Sério, não é só sobre estar bonita ou alinhada. É de poder ou não frequentar determinado ambiente. Tem questão de clima. E aí você leva tudo que você tem para a praia. Para que você está levando a roupa de esqui? Ah, Cris, mas também não vou levar a roupa de esqui. Quase levam. Jaquetinha puffer, jaqueta de couro. Mas é praia. Ah, mas se dá um tempo, olha, para você estar no verão, na praia, e mudar o tempo para precisar pôr uma jaqueta de couro, aí realmente vale essa compra, porque é algo muito inusitado. A gente vai pensar em plano B, vai ter ali uma pashmina, uma jaqueta mais leve, mas sempre equilibrando o objetivo dessa viagem. Então, não é realmente sobre menos é mais, porque tem viagem para tirar foto, tem viagem de produção de moda, tem viagem profissional. Agora, não importa que você use um look por dia, mas que leve o que precisa. Que seja leve, né, com estilo. Porque, mas eu vou de executiva. Eu tenho 2 malas de 32. Eu falei, tá, e quem carrega? Né? Porque a mala vai carregada, na hora que você coloca ali, vai no porão da aeronave, depois tem que caber no transfer, no táxi. Se você tiver em grupo, aquilo não cabe. Aí você acaba virando a piada do grupo, que traz tudo, tá todo mundo ali com a sua mala de mão. Ou o marido, ou alguém, ou você mesmo vai carregar. Eu nunca esqueço, quando eu fui para Veneza, que eu via cada cena das pessoas com mala, porque tem aquela, né, a cada canal lá que tem aquela a pontezinha, a mala caindo, mala quase indo para o canal, para os lugares, porque as pessoas elas esqueceram que elas estavam, né? Em Veneza você precisa de mobilidade, você vai caminhar, você precisa de leveza, né? Então todos esses e não tem nem cabide suficiente no hotel para colocar. Tem lugares, a própria França, enfim, outros lugares, então não precisa ser só no exterior, você vai para um hotel que muitas vezes é pequeno, ou você vai compartilhar esse espaço com alguém, se for uma viagem a trabalho, aí você vai abrir seu guarda-roupa inteiro, vai ficar descabelado, e quanto mais opção, mais tempo você perde, né? Então, quando você investe esse tempo antes, levantando todas essas características de viagem, pegando esse roteiro num planner mesmo, e separando o que você precisa e tentando multiplicar ao máximo essas peças entre si, é possível fazer essa viagem que eu fiz. Foram 30 dias no inverno para a Europa, onde metade da viagem eu estaria na Itália e a outra Portugal, e eu tinha agenda profissional, porque eu fiz um curso de moda fora, então toda uma questão de foto, almoços, jantares, e eu levei uma mala que é de 23 quilos, porém com 20 quilos. E é verdade, Uau. né? Porque tem gente que fala assim, você posta isso. Eu falei, gente, o que eu vou ganhar mentindo nesse nível? Eu fico orgulhosa. E aí o olhar atento vai perceber que as peças são repetidas. O problema não é repetir roupa. A gente não quer repetir. Mas a roupa, ela tem que ser usada. Então esse blazer tem 1000 possibilidades. Então a partir do momento em que a pessoa se abre para isso e percebe essa leveza, ela transforma a forma de viajar. Não importa que ela tenha um container igual do passado, da Louis Vuitton, né, que ia no navio, aquelas malas, e você fala assim, eu quero estar leve, eu quero viajar. Fora a possibilidade de extraviar a sua mala, né, com tudo que você ama ali dentro, né, que a gente adora, que a gente leva para a viagem. Então, é realmente uma mudança de mindset, o conceito de perceber que você vai estar pronta se você se dedicar e se planejar para aquilo, que você não precisa levar tudo com você para não usar nem a metade. Eu sempre me perguntei. Por isso que eu resolvi criar o guia, né, que é esse book que hoje eu tenho disponível para que as pessoas aprendam esse conceito. Tem também, obviamente, as pessoas que optam pelo serviço, onde eu vou até a casa delas
para montar. E a minha facilidade vem, porque, enfim, com 19 anos eu fui comissária de bordo, eu tive que aprender a lidar com uma mala pequena, não tinha opção. Segundo a astrologia, uma boa sagitariana tem rodinha nos pés, gosta de viajar e realmente eu brinco que o meu maior bem são as viagens, né? É claro que eu construí conquistas materiais, mas as minhas grandes conquistas foram as viagens e todas as experiências que eu já vivi até então e espero viver ainda muitas. Que máximo. E, Cris, o que não pode faltar na nossa mala de viagem? Bom, se for aí depende do clima e tudo, mas falando de verão e inverno, eu diria que no verão é uma boa camisa de linho branca, porque você consegue desde fazer um look super elegante com calça, ou usar ela aberta com biquíni, né? Então, ela é uma peça que já é versátil. Você pode amarrada, um nozinho, você pode usar ela aberta como terceira peça, você pode fechar os botões. Então, eu acredito muito nela. Fora que é um tecido nobre, ele é atemporal, ele é clássico, ele tem ele respira, né? Não é algo que vai deixar você ali passando calor, ainda que tenha manga. Já no inverno, eu gosto muito de adicionar um trench coat ou um casaco que seja neutro. Mais do que levar milhares de sobretudos e casacos, a parte externa ela pode ser repetida, porque você normalmente chega nos ambientes e tira, né? O que vai mudar esse mesmo casaco? É o cachecol, é se você põe algo no cabelo, é a base do look, aí sim você multiplica. Mas para levar, eu até falo, já leva como aerolook, que vai aqui na mão, e aí se esfriar no avião você já tem e já vai usando. O look que você viaja, né, a bota, o tênis ou a bolsa, eles precisam ser usados na viagem, senão ele não merece ir com você, né? Aliás, isso para toda peça, assim, você vai ser usado muito, você vai valer a pena te levar comigo? Vai. Então, vai comigo. É assim que a gente fala com as peças na hora que tá montando a mala. Que máximo. E, Cris, a gente está chegando já ao final. Conta aqui para os nossos ouvintes como eles te acham, como eles acessam esse e-book. E acho que vale a pena você contar também sobre a sua collab, porque hoje a gente também pode ver a Cris numa marca, certo? Com certeza. Bom, vocês podem me encontrar e me acompanhar no dia a dia através do Instagram. O meu é @CrisFerraro, ou tem mais um ozinho no final. E lá eu compartilho lifestyle, eu também gosto muito de falar sobre o meu dia a dia. Ontem mesmo eu compartilhei sobre uma notícia nova, quando eu fui fazer minha consulta com a nutricionista, que a gente vai, né, amadurecendo, estratégias precisam ser atualizadas, né? Então, assim como o nosso guarda-roupa muda, conforme a gente vai mudando de ciclo, a nossa pele, hábitos alimentares de atividade física também precisam ser atualizados. Então, quando eu acredito que eu vou somar para a minha audiência feminina, que eu vou contribuir com algum conhecimento, eu compartilho. Se não, muito look, muita multiplicação, muita moda acessível. Eu procuro estar conectada com marcas e parceiros que falam a língua da minha cliente, não só o meu estilo. Então, às vezes eu represento uma marca, mas para ter todos os estilos ali. E gosto muito também de gastronomia, viagens e tudo mais. Por conta dessa pegada que acaba sendo de influência, né? Não é realmente o meu grande objetivo ser uma influencer, mas hoje nós influenciamos as nossas comunidades, né? Então, uma amiga que é na dermato, a gente pega a dica com ela. Teve alguma questão com a gineco, ai, amiga, me fala com a sua ginecologista, onde você faz seu cabelo. Então, a gente acaba influenciando com esse relacionamento, se expandindo dentro da minha rede, a minha facilidade com comunicação, de expor realmente conceitos técnicos, eu acabei aumentando a minha atuação, que é esse terceiro braço que eu falo de varejo, de moda, onde eu trabalho para marcas para explicar como usar aquela coleção. E aí, a partir de marcas que eu trabalho muitos anos, em geral, eu trabalho muito tempo com as marcas que eu começo a trabalhar, muito raro eu fazer um trabalho só. Então, tem marcas que eu trabalho desde o meu primeiro dia de consultora, né? Então, tem 5 anos que eu frequento aquela loja, que eu tenho um relacionamento com as clientes, com aquela comunidade. Eu acabo recebendo, eu recebi, né, na verdade, há 2 anos atrás, um primeiro convite para desenvolver uma coleção. E foi uma marca de biquíni, justamente porque eu amo esse estilo praiano de vida, eu amo uma praia, sempre viajo para lugares que têm esse tema, e acabava usando biquíni, e o biquíni esgotava, as pessoas queriam comprar aquele biquíni, e às vezes eu trazia, né, um toque assim, eu mudaria essa alça,
enfim, trazia os meus inputs. Eu fui convidada para fazer a coleção, fiz 4 coleções com a marca, que é a Brasil Del Mar. Depois eu fui convidada por uma marca que tem 30 anos de história em São Paulo, mas é uma marca mais de bairro, de família. Ela possui 3 lojas, também fiz 4 coleções, envolve alfaiataria, camisa de linho, que eu tanto acredito, marca de acessórios. E eu vivo brincando, né? Jogando para o universo, está faltando eu fazer de sapato, de bolsa, de óculos, porque eu realmente descobri uma grande paixão e facilidade em criar. Eu não tenho formação em moda, né? No design de moda, estilista de moda, mas essa facilidade de captar comportamento, de viajar muito, observar tendências, eu consigo trazer através de mood boards, enfim, criar coleções e adaptar para a realidade da mulher real, né? Porque muitas vezes a moda também não se aplica a uma vida dia a dia de uma mãe, de uma profissional, de uma executiva. Então eu escuto os inputs das mulheres na consultoria, vejo o que está em tendência lá fora, procuro viajar sempre, eu acredito que é uma ferramenta de trabalho, e aí eu acabo desenvolvendo, né, trazendo isso para as coleções em que eu assino. Muito bom. Eu tenho uma excelente notícia aos ouvintes desse Dani Talks, porque nesse episódio a gente contou com essa convidada mais que especial, que é a Cris Ferraro, e a Cris Ferraro ela é especialista em coloração. Então, para quem está aqui ouvindo o Dani Talks, clica no link para que você tenha a possibilidade de fazer a sua coloração e entender um pouco mais o que está por trás da sua cor de pele, do seu estilo. Então, sempre pensando em como transformar todo esse conhecimento em prática e melhoria para você. E, Cris, para a gente encerrar, tem uma pergunta que eu adoro fazer para todos os convidados, que diz muito o que esse convidado ele representa ou ele quer deixar para a sociedade, né? Então, se você fosse convidada para ser capa de uma revista importante, qual seria a sua frase de impacto que você gostaria, que fala muito sobre você e o que você deseja, né, para as pessoas? Olha, universo, estou pronta para esse momento. Uma capa de revista. No Dani Talks você fará mesmo parte da capa da revista. Ai, amei. Nunca vou esquecer a minha primeira capa, mas eu diria que a moda é para todos, o estilo é seu. Uau, adorei. Você pode, né, usar a moda ao nosso favor, ela é um instrumento, mas o estilo ele é único, ele é só seu. Você que vai trazer a sua personalidade, essência, vai deixar a sua marca no mundo através do seu estilo. Sensacional. Bom, ouvintes do Dani Talks, estivemos agora com a Cris Ferraro, muito aprendizado, ficaria aqui mais 1 hora falando e te ouvindo, porque realmente você faz a gente rever alguns cuidados que a gente no dia a dia acaba se esquecendo. Então eu tenho certeza que cada um de nós aqui que estivemos nesse pouco tempo com você, além de aprender, eu acho que você trouxe aí uma motivação extra para a gente repensar em algumas questões. Cris, muito obrigada mesmo e até a próxima. Eu que agradeço, foi um prazer.